Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, trazendo para vocês mais um pré-Purim do Ministério Glória de Sião Internacional. Quem vai falar aqui é a Sandy Newman e a Deanne Ward. E deixa eu puxar para vocês aqui a carinha delas. Bom, só consegui uma. É essa senhorinha aqui. E elas ministraram a palavra do dia 28, não sei se manhã ou tarde. E o título da mensagem era Reconhecendo e Honrando a Palavra Profética. O que é extremamente importante, por quê? Porque o Senhor tem enviado seus profetas para nos avisar, nos alertar, nos preparar para os tempos que estão por vir, e ao reconhecer e honrar essa palavra profética é como se nós estivéssemos reconhecendo e honrando o próprio Senhor que enviou o profeta para trazer aquela palavra profética. E nós edificamos algumas coisas sobre o fundamento profético e apostólico, que tem a ver com o tempo que Deus tem para nós, o tempo em que no Moed de Deus, no tempo determinado por Deus, Ele faz uma intervenção no tempo oportuno, no Kairos, dentro do nosso Cronos, e isso é importante. E então, a palavra que elas trazem, eu fiz algumas anotações de uma maneira bem esquisita e diferente, porque eu estava em outro lugar e eu só achei esse papelzinho para poder anotar, e eu fiz uma colagem aqui, vamos ver se dá certo eu entender. Eu vou trazer só as pérolas para vocês de maneira bem rápida, mas se você quiser já adiantar, você pode ler aí 1 Samuel, capítulo 19, é um bom texto, elas vão usar bastante. Elas usaram também Pedro, mas não falaram a referência e eu não fui atrás para buscar. Esse aqui também, elas também não falaram a referência, mas eu consegui achar. E como vocês sabem, eu estou preparando aqui a nossa palavra de Purim para sábado, então tá bem corrido. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Vamos lá. As pérolas. Nós ativamos a palavra de Deus ao declarar e crer, e declarar a nossa crença na palavra. Por exemplo, Deus disse, o Brasil é do Senhor Jesus. Deus disse que o Brasil seria uma nação escolhida para levar a sua palavra, para ser um grande participante dessa colheita dos últimos dias. E eu creio na palavra que Deus liberou sobre o Brasil, eu creio na palavra que Deus liberou sobre o meu ministério, eu creio na palavra profética que Deus trouxe por meio do fulano, ciclano, beltrano, que dizia, eu farei isso, eu creio nesta palavra em nome de Jesus. É uma maneira de você liberar na atmosfera e declarar a sua crença. Isso faz com que haja uma ativação dessa palavra. E aí ela trouxe uma pérola que eu vou tentar traduzir aqui. When unbelief is demonstrated, delay is activated. Muito importante. Quando a incredulidade é demonstrada, o atraso é ativado. Quando eu creio, eu ativo. Quando eu declaro a minha crença, minha fé naquela palavra profética, ela é ativada. Da mesma maneira, quando acontece uma demonstração da minha incredulidade para com a palavra que Deus liberou, acontece um atraso. O atraso daquela palavra é ativado. E aí ela trouxe uma outra definição da palavra incredulidade. A incredulidade não é apenas não crer. A incredulidade é crer em algo diferente do que Deus disse. Olha só que importante. A incredulidade não é apenas não crer, mas crer em algo diferente do que Deus disse. E aí ela trouxe o exemplo de Saul. Saul, ele não governou a atmosfera, governar a atmosfera. Saul não governou a sua atmosfera pela mordomia, ao exercer a mordomia, a crença, a administração da palavra profética no tempo oportuno, no tempo certo. E por não ter exercido esse governo, por não ter governado a sua atmosfera pela mordomia da palavra profética no tempo certo,
ele perdeu a proteção do governo de Deus sobre a sua palavra. Ou seja, Deus libera uma palavra e Deus governa essa palavra. Nós administramos isso dentro da nossa atmosfera por meio da fé, por meio da declaração, por meio de uma vida que demonstra que nós estamos ativando, que nós estamos crendo nessa palavra profética. E por não ter administrado e governado a sua atmosfera com a palavra que Deus liberou, Saul perdeu o seu lugar na palavra profética, porque ele saiu do tempo, ou seja, ele não viveu a palavra profética, ele saiu do tempo e acabou atrasando. No caso dele, ele não só atrasou, ele de fato perdeu o cumprir-se desta palavra sobre a vida dele. E o que acontece, um contraste, aqui nós temos Davi e temos Samuel. Samuel, ele exerceu a mordomia sobre esta palavra. Enquanto Saul estava perseguindo Davi para matá-lo, e nós vemos isso no capítulo... Vamos ver, Samuel ungiu a Davi aos 13 anos de idade no capítulo 16, 1 Samuel 16. Nós vemos Davi entra no serviço de Saul por causa daquele espírito maligno que o atormentava. Davi vai lutar contra Golias no capítulo 17. E a partir daí você vê que Saul começa a ter uma inveja que não é nada santa, um ciúme. E ao invés de ajudar a formar e forjar Davi para ser o seu sucessor, por causa da palavra profética, ele resiste à palavra profética e ele resiste Davi e começa a perseguir Davi. E então nós vemos lá no capítulo 19 de 1 Samuel que Saul, você vê que Davi, ele vai atrás daquele que tem a palavra profética. Então ele vai atrás de saber aonde está Samuel. Você vê que Mical ajuda Davi a não ser morto pelo seu pai, ali na casa deles, enquanto ele estava dormindo. Davi foge, e ele foge para onde? Ele vai para onde está Samuel. No versículo 18 fala assim: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá, e contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Mas Saul fica sabendo onde Davi está e manda mensageiros, entre aspas, atrás de Davi. E aí o que acontece é que Davi foi buscar essa atmosfera do Senhor, entre aspas. Nós estamos usando uma interpretação aqui dentro de uma dimensão do Espírito para entendermos o ensino que Deus está nos trazendo. Davi vai atrás do lugar onde existe a fé, onde existe a proclamação da palavra, onde existe a boa mordomia, a boa administração de quem está governando a sua atmosfera com a palavra de Deus e está lançando aquela palavra constantemente nos ares, nas frequências daquele lugar. E sabendo onde Davi está, Saul envia uma tropa lá, uma tropinha, uns mensageiros para procurarem por ele, e diz assim no versículo 20: mas quando viram um grupo de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Eles entraram dentro daquela atmosfera da profecia que estava sendo guardada, administrada, fomentada naquele lugar, que era de que Deus havia de reinar por meio de Davi, porque Deus não estava reinando por meio de Saul. O povo pediu um rei, mas aquele rei não era submisso ao Senhor. Ele não conseguiu entrar dentro do prumo, do alinhamento, para receber do Senhor toda a instrução. E a cada vez que ele resistia ao Senhor, ele perdia mais da sua autoridade. Ele tinha poder e força, mas começou a perder a sua autoridade. Sim, há uma diferença entre as duas coisas. E então Saul manda novamente outros mensageiros, versículo 21, e também esses profetizaram. E enviou Saul ainda uma terceira vez mensageiros, os quais também profetizaram. Aí ele falou: peraí, vou eu então, né? Foi então ele mesmo a Ramá, chegando ao poço grande que estava em Secu, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: estão em Naiote, em Ramá. Assim ele foi para lá.
E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Ali ele despiu as suas vestes, profetizou diante de Samuel e esteve nu por toda a terra, todo aquele dia, toda aquela noite. E pelo que se diz até hoje, será que também Saul está entre os profetas? Agora nós não sabemos o que foi que eles profetizaram, mas eles entraram debaixo de um manto aonde a profecia era: Deus vai reinar por meio de Saul, de Davi, o seu escolhido. Então, quem sabe eles não profetizaram isso também? Davi é rei, não é? Ok, disse. No fim, ela trouxe assim, para nós entendermos os chavões que são importantes, não são as revelações, né? Nós governamos dos céus para a terra, certo? Nós subimos em adoração e descemos com a estratégia de Deus, e assim nós governamos crendo e declarando aquela palavra que Deus nos deu em adoração. Nós governamos a nossa atmosfera ao sermos bons mordomos da palavra que Deus nos deu para a nossa atmosfera. Cada um de nós tem uma atmosfera, tem uma esfera de autoridade, e o Senhor nos dá a palavra, o decreto na palavra, na Bíblia, e também outros decretos que Ele nos dá para que haja a redenção, o sarar, o curar, a libertação da nossa terra. E a palavra que Deus, E fazendo isso, recebendo e sendo bons mordomos da palavra que Deus nos dá e liberando essa palavra em nossas atmosferas pela fé, nós temos o controle, o domínio sobre os muros e sobre as portas da nossa cidade, as portas do nosso bairro, as portas desse lugar de atmosfera que Deus nos deu para nós exercermos a autoridade sobre isso e liberarmos a bênção, a cura, a libertação, a salvação, a transformação, o alinhamento dessa terra, desse espaço aéreo com os desígnios de Deus para nós. E então nós vamos decretar sobre as nossas esferas vamos fazer uma declaração de fé. Eu profetizo de acordo com a minha fé. Eu mudo a atmosfera do meu território. A minha fé derrota o inimigo. A minha fé traz para baixo as promessas de Deus. E a minha fé honra a Deus, porque eu declaro aquilo que Deus me mandou declarar. Eu declaro a minha submissão a Deus. Eu me submeto a Deus e então eu resisto ao diabo e ele fugirá. Eu declaro a minha fé e a minha submissão como honra diante do Senhor. Eu o honro e o adoro nessa submissão e nessa rendição, em nome de Jesus. Amém? Agora profetize sobre o lugar onde você tem esse governo, onde você exerce esse governo, ou arrependa-se por não ter exercido esse governo, dizendo: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, porque eu não tenho sido um bom mordomo, eu não tenho governado sobre a atmosfera que o Senhor me deu para governar. Me perdoa em nome de Jesus. Todo lastro de autoridade que eu dei para o inimigo, toda brecha que eu abri pela minha ausência, eu te peço perdão em nome de Jesus e te peço, restaura, Senhor, alinha-me, Senhor, com a atmosfera que o Senhor me deu para governar, que eu possa ouvir as tuas palavras, tuas promessas e profecias, teus decretos a serem liberados, e que eu seja um bom mordomo dessa autoridade que o Senhor quer me dar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu te abençoo nessa sua jornada de aprendizado no decreto, no governo da sua atmosfera, em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. Eu queria só também trazer um testemunho que ela trouxe no início, né? De coisas diferentes. Às vezes a gente acha que é meio esquisitão no Senhor. Não se preocupe, você está em boa companhia. Somos muitos os esquisitos que o mundo olha e fala que, cara, esse daí pirou de vez. Mas em Cristo é tudo diferente, né? É um reino de ponta cabeça, de fato. E eles tinham que fazer uma redenção de terras, porque houve quando eles corriam com os búfalos pelos penhascos para que eles morressem, isso tiraria o alimento de tribos que estavam ali. E num dos atos proféticos, Deus falou: dá um búfalo de presente. Elas falaram: mas como? E aí alguém mandou um e-mail falando:
eu preciso levar fulano para nossa reunião, posso? Ah, by the way, né, essa pessoa tem um rancho e o gado que eles têm lá são búfalos. E aí deu tudo certo, eles conseguiram dar um búfalo como um ato profético. Coisa estranha, hein? Mas é isso aí, Deus te abençoe. Shalom.